E o Acontece na Região está aqui na usina São José, em Macatuba, no ano em que a Zilor está festejando seus 80 anos, né? 80 safra que começou aqui nessa unidade. E eu estou com o André Serra, que é o CEO da companhia, que está aqui há quase 2 anos. André, eu queria que você falasse, né, como é que chega a Zilor nesta fase, né, aos seus 80 anos, e que a gente vê aí na economia um momento meio atribulado. Ô Conceição, prazer te receber aqui na nossa unidade de São José, né? Você imagina a responsabilidade que eu tenho. A empresa tem 80 anos, as famílias fundadoras continuam como acionistas, né? A família Zilo, a família Lorenzetti, e nos últimos anos a família decidiu fazer um processo de profissionalização da Zilor, que começou nos anos 2018, 2019, passamos por um processo de governança, organizamos a empresa. O último passo dessa profissionalização era a minha chegada, porque eu substituí o Fabiano Zilo, que foi CEO nos últimos anos, era um acionista e CEO. Aí, com a minha chegada há 2 anos atrás, a empresa completa esse ciclo de profissionalização e num momento super importante, né? Um momento que a gente está entrando nos próximos 80 anos de ciclo dessa história tão bem sucedida, tão bacana da Zilor. Uma das novidades, né, a gente está aqui numa unidade nova, né, todo o pessoal do administrativo que ficava lá na Rua 15, em Lençóis, veio transferido aqui para a usina São José, né? O que significa essa mudança? Ela tem vários significados, né? O primeiro é que hoje a gente tem uma empresa muito mais complexa do que era a antiga Zilor. Nós temos hoje 4 usinas, 2 aqui em Lençóis e Macatuba, 2 na região ali de Lucélia e de Quatá, são 4 usinas. O nosso quartel-general, onde fica a presidência, a diretoria, fica em São Paulo. E a gente, em São José, tem a nossa unidade corporativa da engenharia, que ajuda todas as operações. Isso é centralizado aqui na São José. É a maior operação e onde a gente tem a maior infraestrutura, né? E o pessoal de Lençóis, que ficava ali no centro, acabava ficando muito distante das operações. Com essa complexidade da nova Zilor hoje, que a gente moe muito mais que a gente moía antigamente, era muito importante integrar as equipes. Então, o maior objetivo disso foi trazer o time para cá, viver a nossa operação, é aqui que a gente ganha dinheiro, é moendo cana que a gente ganha dinheiro, então tem que trazer as áreas funcionais o mais perto possível das operações. A maior parte do time que ficava lá eram áreas funcionais, né? O jurídico, financeiro, recursos humanos, suprimentos, e o objetivo era trazê-los para cá realmente, ter essa integração, uma Zilor muito forte, mas uma Zilor só. É isso que a gente buscou com esse investimento aqui. Você deu uma volta aqui no escritório, acho que o escritório ficou bonito, né? Ficou lindo, moderno. Ficou moderno, né? Ficou bacana, com uma cara industrial mais moderna. Essa é a nova Zilor que a gente quer mesmo. E você comentou da questão da moagem, né? A gente, inclusive, publicou, né, que foi moagem recorde, um lucro muito importante. Eu gostaria que você comentasse também dessa questão econômica. O que aconteceu com a Zilor foi o seguinte: a gente, no ano passado, a gente teve 2 movimentações importantes. A gente criou uma joint venture, né, uma parceria com uma empresa francesa para cuidar de um negócio que nós tínhamos de levedura, que ficava em Quatá, que chamava Biorigem. Essa joint venture a gente fez porque a gente entendeu que uma empresa de porte mundial poderia conduzir esse negócio melhor que a gente estava podendo. Nós criamos um negócio há muitos anos atrás, foi uma história de sucesso, uma história linda, difícil que é montar essa estrutura, mas a gente desenvolveu a tecnologia, a gente criou o negócio, mas os franceses gostaram, a gente criou essa parceria e está indo muito bem. Com isso, a gente pôde focar onde a gente realmente é forte e onde a gente cria valor, que é produzir etanol, açúcar e energia. Aí, com essa movimentação, a gente teve uma oportunidade de comprar mais uma usina. Compramos a usina de Salto Botelho e criamos aí um grupo de 4 usinas. Com isso, a nossa moagem cresceu muito. Com a vinda da Salto Botelho, a gente cresceu inorganicamente, mas cresceu também organicamente. A gente plantou mais cana, a gente acredita no negócio, a gente aposta muito nesse negócio, a gente plantou mais cana, tendo mais cana, a gente conseguiu moer mais. E aí, apesar de ter sido um ano muito difícil, acho que você acompanhou, né?
algumas adversidades que a gente teve no meio do caminho, uma geada aqui na região muito forte. Mesmo assim, a gente conseguiu superar, mitigar. O time fez um trabalho maravilhoso. Nosso pessoal da Agrícola, de parabéns. Conseguiram virar o jogo. A gente conseguiu moer mais cana no polo de Quatá, que era uma forma que a gente conseguiu até de trazer um pouco mais de diversidade, tendo o polo de Quatá. Com isso, a gente mitigou a geada daqui e moemos mais cana que a gente tinha planejado. Então, foi realmente um ano que a gente ficou muito satisfeito, ajudou bastante a trazer os resultados que a gente tinha se comprometido com o acionista. E é importante também porque a gente está passando por uma questão econômica complicada. A gente viu muitas usinas aí em situação difícil e a Zilor fecha o ciclo, né, com lucro. Sim, a gente, com essa moagem melhor, uma cana com uma qualidade muito boa, a gente acabou tendo aí uma capacidade de produzir açúcar e etanol, apesar dos preços aí que você acompanha um pouco mais comprometidos no açúcar. O etanol, na verdade, teve uma melhora no final do ano, também ajudou a gente, do ano safra, né? E a gente teve também a conclusão de um projeto de energia na Barra Grande, na nossa usina de Barra Grande, que ajudou a gente também na questão de exportação de energia. Com isso, a gente fechou os números muito bem, tanto parte de resultados operacionais como resultados financeiros, e o lucro realmente deu um salto, a gente ficou muito feliz. Temos que continuar com essa jornada agora, né? E nessa safra que está começando, a questão climática que a gente também está acompanhando e as informações não são muito boas, né? Olha, a Zilor, para estar viva por 80 anos, né, ela aprendeu a navegar em momentos bons e momentos difíceis. Então, o que é a cultura da empresa e o que a gente tem fortalecido muito? Em momentos bons, a gente tem que fazer a lição de casa, porque a gente sabe que o inverno vai chegar. E a hora que o inverno chegar, a gente vai ter que atravessar e sair vivo. Eu acho que a gente fez essa lição de casa. A gente cuidou muito bem da parte financeira. O nosso endividamento, nesse momento agora, a gente fechou com 1,1, que é uma relação muito baixa. Saudável, porém, num país que tem 15% de juros ao ano, agora caiu um pouquinho, mas nessa base, qualquer endividamento ele é importante. Então, cuidar do recurso financeiro é muito importante. E isso a gente fala com os 4.000 colaboradores. Eu faço reuniões constantes com a liderança. A gente tem uma reunião 2 vezes por ano com todos os colaboradores. Todo o pessoal de operação participa. A gente fez a semana passada, para você ter ideia, a gente tinha mais de 1.500 pessoas participando. E eu explico tudo, tá? A importância deles no dia a dia, quando eles estão dirigindo um caminhão, quando eles estão trabalhando no trator, quando eles estão fazendo a plantação, a importância de cuidar de cada recurso. Cuidar ajuda muito a gente a atravessar o inverno. Não garante, obviamente, nós estamos com uma situação bem complicada, porque o açúcar nunca teve no preço tão baixo. O etanol agora, o preço também cedeu. O clima não começou bem esse ano para a gente, mas não dá para culpar São Pedro de tudo, a gente tem que fazer a lição de casa. Mas, de fato, choveu mais do que a gente tinha planejado, que a gente esperava para junho. Isso comprometeu a nossa moagem. Nós estamos correndo atrás, o time está com brilho nos olhos para ir buscar o resultado desse ano, e a gente vai buscar. Não sei se a gente vai entregar, mas nós vamos buscar, nós vamos brigar. Com certeza. E a Zilor, nesses 80 anos, ela sempre teve uma relação muito próxima com as comunidades em que está inserida, né? Como é que você avista isso para o futuro? A Conceição, eu sempre digo que a empresa tem uma responsabilidade que vai além dos muros dela, né? A gente não tem muro, né? Porque a usina e as fazendas todas que a gente está trabalhando não tem muro, mas essa responsabilidade não pode ficar só dentro de casa. Então, quando a gente fala muito de programas de segurança, por exemplo, que é uma obsessão que nós temos nessa empresa, a gente quer o nosso colaborador trabalhando num ambiente seguro, tá? A gente quer que isso chegue nas comunidades. Então, a gente incentiva o máximo possível o nosso time de comunicação, nosso time de recursos humanos, nosso time operacional, que se aproxime das comunidades, trabalhe junto com as prefeituras locais. Como é que a gente pode melhorar para ajudar no plano de trânsito local, para ensinar as pessoas a ter análise de risco, para evitar um acidente, às vezes de automóvel, um acidente de motocicleta. Então, a gente tem um papel que transcende a fronteira da Zilor. Toda a oportunidade que a gente tem de contribuir com um projeto esportivo, cultural, a gente se envolve. A gente entende realmente que a Zilor tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, a gente tem aí vários municípios que a gente atua, principalmente os 4, né, eu diria Lençóis, Macatuba, Quatá e Lucélia, onde a gente é muito mais ativo. Encerra para a gente finalizar. Então, a Zilor está bem, financeiramente saudável, né, equilibrada,
Tem algum investimento aí à vista nos próximos anos? Olha, Conceição, a gente fez um planejamento estratégico recente. A gente fez, inclusive, um planejamento dentro de casa, que envolveu mais de 100 líderes, um trabalho que durou alguns meses. Envolvemos toda a nossa liderança para desenhar um projeto para a Zilor. O que a gente quer ser nos próximos 80 anos, se você me permite a brincadeira. Mas a gente quer ser uma empresa que cresce, basicamente uma empresa que cresce. Então, no ano passado, por exemplo, a gente já se comprometeu de puxar a nossa moagem para 14 milhões de toneladas de crescimento orgânico. Nós fechamos o ano com 12,7. Tem que ter mais cana. As usinas têm que estar prontas para receber essa cana. Então, a gente vai crescer. Além desse movimento orgânico, a gente foi buscar oportunidades que a gente poderia trazer para a Zilor e que tem a ver com o nosso negócio, que criem sinergias. Então, nós olhamos vários segmentos, olhamos etanol de milho, claro, porque todo o mercado hoje está olhando, probabilidade talvez de olhar algumas usinas também que possam ser do nosso interesse, mas nós vamos fazer isso com muita cautela, com muito cuidado, porque com 15% de juros ao ano, uma decisão de retorno sobre um investimento não é fácil, tem que ser muito bem pensado, mas a gente não tem medo, não. A gente está aqui para crescer, então eu enxergo na Zilor uma empresa que vai crescer nos próximos anos. Bom, eu agradeço, André, pela disponibilidade de estar com a gente aqui no Acontece e sucesso aí na sua trajetória de mais 80 anos, né? Muito obrigado, Conceição. Obrigado por ter vindo até aqui, ter dado a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a Zilor. E agradecer meu time aí. Meu time tem trabalhado forte nesses últimos anos para entregar resultado. Então fica aqui um agradecimento de toda a equipe Zilor para você. Obrigado. Obrigada.